Olha só, a diferença de um ser humano para o outro em relação à riqueza é a profundeza, é a profundidade. Mas eu te garanto, e te provo, se você quiser fazer todas as perguntas que tiver aí dentro, todo mundo tem esse dom. Quando a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoa, a palavra não falha, não erra, não chega depois. Ela cumpre o que ela fala. Deus não criou um único ser humano e falou assim, ó, esse aqui eu vou tirar a liderança, não vou deixar ele liderar. Esse aqui eu vou tirar a riqueza, eu não vou deixar ele ter riqueza. Ele não tirou nada de ninguém. Aí você fala, mas por que alguns têm uma profundidade de 5 metros e outros têm de 15? Depende do tanto de frequência que fez esse negócio ficar mais fundo. Quem são seus pais naturais aqui na Terra? Só de você me falar deles eu já te falo, ó, 100 metros de fundura. Como que eles foram configurados? Aí eu pergunto para você, qual que é a sua religião? Aí eu te falo, 500 metros de profundidade. Aí você fala para mim, mas se eu te falar mais coisas, eu te falo exatamente onde está guardada a riqueza aí dentro. Se você falar assim para mim, olha, eu sou de tal país na África, eu sou dos Estados Unidos, eu sou do Brasil, é diferente a frequência. O que eu posso fazer? Eu queria falar, não, é todo mundo igual, é meio metro, você abaixou, você pega, liga e a turbina está acionada. E é mentira se for desse jeito. É por isso que o mundo parece injusto. É por isso que muitas vezes você tenta, não consegue, você vê outro que merece, que é honesto, trabalhador, também não consegue, e logo cria mais frequência ainda aquilo que era 100 metros de fundura, sabe o que acontece? Vai para 200. A pergunta é, qual que é seu carbono? De onde você veio? A sua fabricação de DNA, assim, ó, o lugar, o ambiente, é da onde? Ali já mostra quantos palmos que está. A sua religião também mostra. Se você vem de pessoas que vivem acreditando que riqueza é um negócio impossível, pode acreditar. É isso que é verdade para você. Só que o lance é o seguinte, algumas pessoas aproveitam do que a sua alma quer, que é ser rica, e começam a falar assim, ó, faz isso aqui que é mais fácil. E não tem caminho fácil. Vai ter que desenterrar na profundidade que está. Várias vezes eu fiquei pedindo para o Senhor uma coisa. Desde a minha adolescência eu falava, Senhor, me mostra o que o Senhor mostrou para fulano, me mostra isso, me mostra aquilo. Quando eu vi que é possível Ele mostrar o que mostrou para alguém, inclusive os grandes personagens da Bíblia, eu falei, tem como o Senhor me mostrar coisa que o Senhor nunca mostrou para ninguém? Ali eu achei a verdadeira riqueza. Repetir a história dos outros é algo impressionante, mas você ter uma só sua com Deus e baixar coisas que nenhum cérebro baixou na terra é outra coisa. Só que, com base no que você vai pedir isso para o Senhor? Você nunca viu. Só que acabar de ouvir isso aqui, você confia em mim, você confia em Deus, você sabe que funciona. Você fala, mano, eu vou testar isso aqui que esse cara está falando. O grande lance é o seguinte, não existe acepção de pessoa. Aí alguém fala, mas todo mundo vai ser rico? Não. Não vai, porque não tem 900 anos para ficar caçando com o nível de frequência e energia que você tem. Precisaria de 900 anos para achar. Então, está explicado, a gente vai morrer todo mundo pobre. Não, não vai não. É só você mudar a frequência. Eu lembro quando eu morei no garimpo, em 1996, com meu pai, a gente foi caçar esmeralda. Caçar. Por que era caçar? Porque eu lembro dele saindo e pensava, é aqui que tem, sem nenhum fundamento, sem nada. Eu lembro dele caçando ouro, mas não era garimpo, era caça. Caça ao tesouro. Várias pessoas pegando nesse lugar, Paraíso do Tocantins, 1996. E eu lembro dele chegando num lugar e falava na cabeça dele, aqui tem. E a gente começava a gastar todo o dinheiro que tinha para explodir bomba e quebrar tudo e sair fazendo buracos. Não achava. O cara do lado acha e ele não. E eu lembro da cara de indignação do meu pai. Eu lembro das orações dele, assim, ó, o Senhor me manda para cá e fala que tem, e não sei o que, e não tem. E eu lembro do cara do lado, assim, daquele na parede, o cara mexendo, o negócio saindo. Aí você faz uma coisa que todo bobo vai fazer a vida inteira. Você vai culpar Deus. Por que ele é abençoado e eu não? É o seguinte. O nosso problema é que todos os dias, a gente, por não entender quem Deus é, o que é a riqueza e para que ela serve, a gente
continua afundando o negócio. Ao invés de escavar, descobrir, a gente continua pondo pressão no solo, para o solo ficar empurrando esse negócio para longe de nós. Quando alguém fala para você assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Só da pessoa falar isso, estava uma camada de terra e um grande diamante negro ali. Só que quando uma pessoa fala isso, tem uma camada química no seu cérebro chamada CREB. Alguém sabe o que é isso? É um cimento. É a CREB2. Ela é um cimento que você passa no cérebro. Depois que você aprende algo, ela fica fixada e vira uma calçada. Mais dura que o asfalto. Isso é quando você tem uma validação química no seu cérebro que você aprendeu algo. Está aprendido. Se você fala, não, agora eu já sei. Você vai lá e faz algo. Aí seu cérebro fala assim, ó, isso aí não funciona. Aí passa a camada asfáltica lá. É químico isso. E trava. Aquilo que dava para tirar com a mão, só tira agora se chamar uma empresa de demolição. E aquilo que estava assim, 10 metros, passa para 20, para 30. Aí você fala, isso não existe. E realmente não existe. Só na sua cabeça. Quando você começar a perceber que é mais simples que você imagina, e o que você faz é tornar aquilo difícil, porque é tão natural a riqueza. Quando eu acreditava na riqueza e não tinha fato sobre ela, eu passava vergonha, eu sentia vergonha de falar. Quantas vezes eu fui criticado? Pablo é um idiota. Eu nunca vou esquecer na minha vida a sensação de entrar de bicicleta no Brasil do Lecon. Eu pesava 59 quilos, tinha um cabelo bem aqui, e aí meus alunos falavam assim para mim, ano 2006, olha o homem da prosperidade aí, 1h34 da tarde, eu suando, chegando de bicicleta, eu ia parar no estacionamento, ia sair, ia ensinar qualquer assunto que alguém mandou eu ensinar, mas eu sempre falei da riqueza. Aí eu chorei um dia, eu falei, isso é muito humilhante, Deus, eu sinto no meu coração que eu tenho que ensinar esses pangaré. Olha o que eles ficam falando. Eles afastam a riqueza de todo jeito. Ele vê alguém falando, ele fala, não, você não é essa pessoa, você é um desqualificado, a gente não quer ouvir de você. E o que me deixa louco é que esses mesmos caras, esses dias, sentam aqui, vêm lá de Goiás, entram num carro e quer ouvir agora, e não acreditava naquele dia. Eu te pergunto, a riqueza mudou? Não. Mas a crença de profundidade mudou. Porque agora ele viu e falou, esse cara tem, mano. Eu sei que você tem que começar a mudar as suas conexões, porque cada conexão que entende do que eu estou falando vai fazer aquilo que está a 1 quilômetro de profundidade vir à tona. Você sabe o que foi uma coisa interessante que eu descobri no garimpo? Uma vez, um garimpeiro achou um monte de esmeralda da flor da pele. E eu lembro que o sindicato dos garimpeiros pegou, atacou aquilo ali, vendeu tudo e dividiu para todo mundo. Não sobrou dinheiro para ninguém, porque era muito, não sei quantos mil garimpeiros, eu não lembro, eu era criança. Mas eu lembro que quando achou a flor da pele e tinha uma associação ali, eles pegaram aquilo, venderam, nem era tão boa aquela esmeralda achada, a flor da pele, mas quando achou a flor da pele, aconteceu algo. Vendeu e dividiu com todo mundo. Eu lembro que deu pouco dinheiro para todo mundo, porque era muita gente. Quanto mais difícil, quanto mais raro, quanto mais impressionante for a riqueza, mais cara ela é. Aqui estava a flor da pele, era barato, eu lembro disso. O que acontece? Quando eu falo para você sobre riqueza escondida, não existe outro lugar que tem riqueza a não ser na sua cabeça. Certa vez um cara virou e falou assim, eu vou te mostrar uma coisa que é mais impressionante que o ouro. E aí todo mundo morre por causa de ouro, todos os séculos. Chegou um dia, numa festa, num reinado, caso real, os talheres antigos de ouro eram bem pesados. E aí alguém viu um talher reluzente, só que não era de ouro. Alguém falou, é de prata? Não. O que é isso? Aí o cara que criou um ourives, ele falou assim, isso aí só eu e os deuses sabem. Só que o rei daquela noite, quando viu as pessoas impressionadas com aquilo, largando o talher de ouro, ele desejou só uma coisa. Alguém conhece a história? Desejou matar o ourives. Porque ele falou assim, isso aqui foi uma coisa que eu criei, mas é só eu e os deuses que sabem. Ele tinha descoberto o que era bauxita, transformado, criado alumínio, o que você conhece como alumínio, feito os talheres, e os talheres no mesmo formato que ele era super leve, que o ouro é pesado.
Alumínio é leve. E na hora que esse povo pegou isso, eles se encantaram no alumínio. Você sabe o que ele fez? Ele matou o cara. Certeza que é só os seus deuses sabem? É. Quando ele viu aquilo, ele ficou impressionado. Aí você fala, mas como que as pessoas começaram a dar mais atenção para o alumínio do que para o ouro? Muito simples. A bauxita, se você for pegar o peso da terra e pôr numa balança, é o terceiro maior componente. O alumínio, em geral, é o terceiro maior componente da terra. E ninguém sabia o que fazer com isso. O primeiro cara que descobriu teve que dar o pescoço. Porque as pessoas ficaram impressionadas. Aí eu te falo, onde que estava isso? Estava escondido. Estava escondido de quem? Tinha placa de proibido mexer com bauxita? Proibido mexer com alumínio, no final das contas? Não, está proibido descobrir coisas que desvalorizam aquilo que a gente acha que é tudo. Era isso que era proibido.